No Saber Direito desta semana, o professor Matheus Atalânio traz o direito internacional. Ele aborda nas 5 aulas do curso os fundamentos, as fontes, os sujeitos e responsabilidades internacionais, nacionalidade e condição jurídica do migrante e os espaços e conflitos. Não perca! Olá pessoal, meu nome é Matheus Atalânio, sou advogado e professor de Direito Internacional e estamos aqui para a segunda aula do nosso curso de Direito Internacional do Saber Direito, projeto da TV Justiça. Na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar especificamente com as fontes do direito internacional. E o que são as fontes de direito internacional? Basicamente, são onde nós podemos encontrar as normas jurídicas que eventualmente poderão vir a ser utilizadas em um litígio, em um conflito internacional. Quando basicamente 2 estados entendem que têm direitos, o estado A entende haver um direito e o estado B entende haver um outro direito, mas ambos relativos a um mesmo objeto. Esse litígio internacional ele é solucionado baseados em argumentação jurídica e argumentação técnica. Mas essa argumentação jurídica e técnica, ela tem que se basear em normas que são aceitas pelo direito internacional. Normas que foram aceitas pelos estados de maneira expressa ou de forma implícita. Normas que historicamente passaram a vincular os estados com relação às suas obrigações no plano internacional. Essas obrigações no plano internacional, elas passaram a vincular os estados a partir do momento em que eles prestaram consentimento. Isso foi falado na primeira aula e eu acabei de mencionar mais uma vez. Nós temos uma série de fontes, Nós temos algumas fontes mais comuns, mais simples, ou melhor, mais recorrentes, acho que esse é o termo correto, quando nós falamos em direito internacional, que são, por exemplo, os tratados internacionais. Mas, além dos tratados internacionais, nós também temos os costumes internacionais, que, historicamente, foram até, em matéria de período de tempo de utilização, os costumes internacionais eles passaram uma maior parte de tempo sendo aplicados em direito internacional. Isso não indica que os costumes internacionais não são utilizados hoje. Mas, ao longo dos tempos, e por razões que vamos expor aqui, os costumes internacionais passaram a ser menos utilizados, pois eles passaram a ser codificados em direito escrito, em direito positivo, ou seja, em matéria de tratados internacionais. Falar de fontes de direito internacional é muito prazeroso e muito interessante, sobretudo porque nós falamos aí de diversas fontes, de diversas entidades normativas diversas, que foram criadas de formas diversas e que passaram a vincular a comunidade internacional de forma regional ou de forma global, chegando a um determinado nível de desenvolvimento da disciplina. O que eu quero dizer aqui? O direito internacional ele é cada vez mais aplicável quando as suas normas são mais aceitas e são melhor interpretadas pelos estados. E é por isso que nós temos organizações como a Comissão de Direito Internacional da ONU, que é uma organização afiliada à Assembleia Geral da ONU, que basicamente vem, por meio de suas 2 principais funções, estabelecer, que são atuar no sentido de desenvolver progressivamente o direito internacional e codificar o direito internacional. Ou seja, o grande objetivo da CDI, que a partir de agora chamarei assim, é o de tornar o direito internacional cada vez melhor aplicado, solucionando aquelas lacunas interpretativas por meio dos seus extensos relatórios. O professor Alain Pelé, que inclusive foi meu professor, com muita honra, já trabalhou inclusive como presidente da CDI e tem vários relatórios, alguns deles muito famosos, como por exemplo os relatórios sobre os tratados internacionais, ou então os relatórios da CDI que trabalham, que efetivam em matéria específica a responsabilidade internacional dos estados, que inclusive
como falaremos na terceira aula deste curso, ensejou a responsabilidade internacional dos Estados, regra que atualmente, apesar de não ser um tratado internacional, tem sido utilizada pela Organização das Nações Unidas na figura do seu principal órgão em matéria jurídica, né, a Corte Nacional de Justiça, para solucionar os litígios, né, ensejando de que forma um Estado pode eventualmente vir a ser responsabilizado por violações em matéria de direito internacional. Uma grande pergunta que aparece é onde é que nós podemos encontrar essas fontes, né? E a resposta é simples. Atualmente, desde o ano de 1945, data da criação da Organização das Nações Unidas, né, que foi criada lá pela assinatura da Carta de São Francisco, né, em referência à assinatura da Carta da ONU, que se deu na cidade de São Francisco, nós temos aí todo uma nova premissa, uma nova perspectiva de direito internacional. E um dos anexos da Carta da ONU é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que basicamente tomou as disciplinas estatutárias, né, da Corte Permanente de Justiça Internacional, que tinha sido criada lá em 1919, e trouxe para os tempos atuais. Mas, basicamente, trouxe as mesmas premissas de fontes da Corte Permanente de Justiça Internacional para o ano de 1945. Então, no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, relembre esse artigo, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nós podemos falar em pelo menos 5 fontes de direito internacional. São elas as convenções internacionais, os costumes internacionais, os princípios gerais de direito, a jurisprudência internacional, ou alguns também chamam de precedentes judiciais internacionais, e a doutrina internacionalista. Falarei pouco a pouco, um a um, cada um destas fontes. E ainda falarei outros tópicos interessantes em matéria de fontes de direito internacional. As convenções internacionais, mesmo que as convenções internacionais já fossem utilizadas antes da sua formulação em um tratado internacional no ano de 1969, por meio da Convenção de Viena de Direito dos Tratados, as disposições relativas a tratados internacionais já eram utilizadas pelos países. Já eram utilizadas na perspectiva de direito costumeiro. E o direito costumeiro difere basicamente do direito convencional. O direito convencional está para os tratados, assim como o direito costumeiro está para os costumes internacionais. O direito dos tratados já era utilizado plenamente pelos Estados, né? Na aula passada, eu cheguei até a dizer que os tratados internacionais, na sua perspectiva bilateral, têm o seu embrião lá na antiguidade, lá no tratado entre o rei dos hititas e o segundo faraó do Egito. Na perspectiva de tratados multilaterais, em que temos uma grande parte da comunidade internacional se vinculando em determinada premissa, uma premissa econômica, uma premissa de meio ambiente, uma premissa de direitos humanos, nós devemos falar que os nossos primeiros tratados internacionais multilaterais foi em 1815, a partir do Reglement de Viena. Os tratados internacionais podem ser conceituados como acordos formais, solenes e escritos entre pessoas jurídicas de direito internacional. Melhor dizendo, entre Estados e entre organizações internacionais regidos pelo direito internacional. E por que eu falei entre Estados e organizações internacionais? Porque esses são os sujeitos de direito internacional, de forma, enfim, que desde 1949 são aceitos como sujeitos portadores de personalidade jurídica internacional e de capacidade contratante, ou de capacidade convencional, ou do direito de tratar, enfim, do direito de realizar tratados, de celebrar tratados internacionais. Essa capacidade
ela é regulamentada por 2 tratados internacionais diferentes. Se nós falarmos em tratados internacionais unicamente entre Estados, nós falamos na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados do ano de 1969. Ao passo que, quando falamos em tratados entre Estados e organizações internacionais, e entre organizações internacionais e outras organizações internacionais, nós falamos na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados do ano de 1986. Qual é a grande diferença entre elas? É porque no ano de 1969, ainda havia grandes polêmicas sobre quem nessa sociedade internacional efetivamente era um sujeito, ou melhor, quem efetivamente possuía personalidade jurídica internacional. No ano de 1969, a rigor, nós já sabíamos que a partir do ano de porque no ano de 1949 houve um parecer consultivo, que foi o caso reparação de danos submetidos ao Serviço das Nações Unidas, e neste caso, que não foi um julgado, mas foi um parecer consultivo, em que o conde Folke Bernadotte foi assassinado na sua difícil missão entre mediar o conflito entre Israel e Palestina, a Organização das Nações Unidas questionou a Corte Internacional de Justiça se haveria uma proteção funcional, ou seja, se as Nações Unidas poderiam adentrar com um pedido de reparação por conta de um dano sofrido a um de seus funcionários, e também questionou se, eventualmente, poderia haver, enfim, se a Organização das Nações Unidas teria personalidade jurídica internacional. 20 anos depois, à época da redação da Convenção de Viena de Direito dos Tratados, a sociedade internacional ainda era muito interestatal. E, mesmo após esse parecer consultivo, Folke Bernadotte, conhecidíssimo em matéria de organização internacional, em matéria, talvez o principal julgado não é propriamente o julgado, mas enfim, o principal parecer em matéria de sujeitos de direito internacional do sistema da Corte Internacional de Justiça, a verdade é que ainda não tínhamos aí um desenvolvimento específico para que no ano de 1969 nós conseguíssemos que os Estados aprovassem esse texto, autenticassem esse texto e, eventualmente, ratificassem esse texto. Por esse sentido, é que, no ano de 1986, um outro tratado internacional que, basicamente, só modificava as disposições onde tinha Estado e colocava Estado e Organização Internacional, e Organização Internacional e outra Organização Internacional, foi instituído. Os tratados internacionais são falados por muita gente e podem ser vistos, de certo modo, assim como as fontes de direito internacional por excelência, principalmente após o século XIX, momento em que os tratados internacionais passaram por um verdadeiro boom. Isso ocorre, pois, as ideias de positivismo jurídico, sobretudo em matéria de direito internacional, passaram a ser mais interessantes. Ou seja, se eu estou colocando em um litígio entre o Estado A e o Estado B, o Estado A tendo provado na sua argumentação um tratado internacional, enquanto B provava na sua argumentação um costume jurídico internacional, certamente o Estado A ele teria mais facilidade de comprovar o seu direito do que o Estado B. Não estou dizendo que não pode acontecer. Estou dizendo que o Estado A tem mais facilidade de comprovar o seu direito porque ele está ali escrito. Ele sabe quem se vinculou, quem reservou determinada norma, quem denunciou aquele tratado, enfim, se aquele tratado está em pleno vigor e se aquelas normas daquele tratado vão vincular o Estado em suas obrigações internacionais. Por isso, uma das principais funções da Comissão de Direito Internacional da ONU é codificar o direito internacional. Isso ocorre, basicamente, porque passou a se entender, diante de uma sociedade eminentemente positivista, influenciado por muitos estudiosos, muitos juristas positivistas do século XIX e século XX, o direito internacional passou também a se utilizar, a se basear nessas premissas de positivismo jurídico. Tá? Não dizendo que a lógica de direito natural, ligada ali aos costumes internacionais, que passaram um grande tempo da história sendo as principais fontes de direito internacional, fossem menores
Pelo contrário, elas só eram mais complexas, mais difíceis de serem comprovadas. Tá? Falando em costumes internacionais, esta é a segunda das fontes de direito internacional que nós vamos trabalhar. Os costumes internacionais são aquelas práticas gerais, uniformes e constantes que são aceitas pela comunidade internacional como sendo pleno direito. E os costumes internacionais, eles se dividem em dois elementos, em um elemento mais subjetivo e um elemento objetivo. O elemento objetivo é a lógica geral, é aquela prática que é reiterada e que é uniforme e é constante entre os Estados, e o elemento subjetivo é a que a gente chama de opinio iuris, ou opinio iuris sive necessitatis, que basicamente, este termo em latim significa que aquela prática ela tem que ser vista e tem que ser compreendida pelos Estados como sendo o próprio direito. Os costumes internacionais, eles podem vir em planos globais e também em planos regionais. Existem alguns costumes internacionais, então, que vinculam uma determinada parte de um continente, por exemplo, alguns estados, inclusive, e existem outros, que são a grande maioria dos costumes internacionais, que vinculam todo o ponto de vista global, todo o mundo. É interessante frisar isso, pois alguns autores chegam a mencionar que esse seria um terceiro elemento, um elemento territorial, mas que no final das contas não é necessariamente um elemento territorial. Um exemplo de costume jurídico no ponto de vista regional é o asilo político diplomático. Veja, nós já temos o asilo político que divide-se em territorial e para outros o asilo político diplomático. O asilo político territorial é aquele indivíduo que cruza as fronteiras e eventualmente vem a pedir o asilo e discricionariamente o Estado vai e aceita, no caso que for prudente. E o asilo político diplomático é aquele que é pedido nas embaixadas, ou seja, é um caso bastante complexo, inclusive, ao longo dos tempos, foi trabalhado pela Conferência de Havana e também por casos na Corte Nacional de Justiça, como, por exemplo, o caso Aya de la Torre, do ano de 1951, justamente após o caso Asilo, o caso Asilo. Basicamente, sobre os costumes internacionais, esses são, a meu ver, os mais interessantes, as mais interessantes fontes de direito internacional. Isso ocorre porque são onde o direito internacional passa a acontecer de forma muito natural. Justo, é um direito de índole natural. Então, os costumes internacionais eles passam a ser regulamentados ao longo do tempo, também em um viés natural. Ou seja, naturalmente os Estados passam a se vincular com os costumes internacionais, o que torna esse direito muito interessante. Acaba que os costumes internacionais só são extintos pela adoção de um novo costume ou, na maioria das vezes, pela codificação das normas relativas àquele costume em um tratado internacional. E a Comissão de Direito Internacional da ONU ela fez muito com relação a isso. Um grande exemplo, alguns grandes exemplos nós podemos dar, é relativo, por exemplo, à Convenção de Viena de Direito dos Tratados, de 1969. Já era um costume internacional que os Estados trabalhassem em matéria de tratados, que conseguissem celebrar tratados entre si. O que aconteceu em um período posterior foi basicamente que aqueles países eles vincularam-se a um tratado internacional que traria uma grande parte das soluções de controvérsias relativas àqueles tratados internacionais, conceituando os tratados, trazendo conceito, inclusive, de Estados-partes, Estados contratantes, Estados terceiros, organizações internacionais, reservas de tratados, denúncias de tratados e uma série de Estados garantes, Estado depositário, enfim, depositários, e uma série de outros elementos que foi melhor elucidada com a redação da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969. Além disso, um outro tratado internacional muito famoso é a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que foi elaborado no ano de 1982. Após um momento de regulamentação internacional e de uma série de controvérsias internacionais sobre a extensão do mar territorial, que hoje é de 12 milhas marítimas, que a gente chama também de linha de base, aconteceu que essas controvérsias, elas
trouxeram uma verdadeira necessidade de que a Comissão de Direito Internacional da ONU realizasse estudos entre o ano de 1973 e 1982, logo 9 anos de estudos, para que aqueles costumes internacionais que já existiam fossem regulamentados e aprimorados em sede de um tratado internacional vinculante. Outros exemplos também podem vir a ser mencionados, como a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, esse ainda mais antigo, as relações diplomáticas ainda mais antigas quando falamos em direitos costumeiros, mas foram regulamentados no ano de 1961. Tudo isso cumpre dizer que os tratados internacionais, os costumes internacionais e agora mencionando os princípios gerais de direito, são as principais fontes de direito internacional. Os princípios gerais de direito são basicamente aqueles princípios que foram criados do plano interno dos Estados. Muitos deles foram do plano interno dos Estados e incorporados para o plano internacional. Outros, eventualmente, surgiram em matéria de direito internacional, mas podem ser exemplificados como, por exemplo, a res iudicata, ou o respeito à coisa julgada, o princípio do respeito à coisa julgada. Uma matéria interessantíssima e que é um dos princípios gerais de direito e também é princípio geral de direito internacional, utilizado plenamente pela Corte Internacional de Justiça. Além dele, temos também o Pacta Sunt Servanda, esse muito conhecido entre o direito privado, uma lógica contratualística, uma lógica sinalagmática que os próprios tratados internacionais têm, que sempre se relacionam de alguma maneira com os contratos internacionais. O grande, para uma pessoa que acabou de ouvir o que é um tratado internacional e não consegue de forma alguma compreender o que é um tratado internacional, imagine que é um contrato que vincula soberanias. Um contrato que vincula soberanias. É diferente de um contrato internacional que vai vincular empresas transnacionais, indivíduos, estes tratados internacionais, eles normalmente são baseados, eles sempre são baseados em matéria de soberania. Outro dos princípios gerais de direito, e este que eu falei, que está lá no artigo 27 da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969, chamado Pacta Sunt Servanda, basicamente frisa, artigo 26, frisa que os acordos pactuados entre as partes têm que ser cumpridos de boa fé. Ou seja, os tratados internacionais que bem foram ratificados, internalizados e acabaram por vincular as partes, eles devem ser cumpridos de boa fé, de forma que o Estado não venha a violar as suas normas, não venha a violar o seu objeto, não venha a violar a sua finalidade. Logo, o Pacta Sunt Servanda, além de ser um princípio de direito privado, é também um princípio de direito internacional. Além disso, um outro princípio também que pode ser mencionado é o princípio do Nemo Pio Iuris, que já foi inclusive mencionado na outra aula, que basicamente é o princípio da igualdade soberana entre os Estados. Ou seja, a partir do momento em que a soberania reinou entre o direito internacional, esse direito majoritariamente interestatal, o direito internacional também passou a ser visto e a ser compreendido com a lógica da soberania igual entre os Estados. Ainda que um Estado tenha mais poder bélico, outro tenha mais população, outro tenha mais território, outro tenha outro seja membro permanente, enfim, tenha um assento no um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que dá muito poder aos Estados, notadamente por ter o poder de veto, por exemplo, das principais decisões no corpo da ONU. Essas são as três principais fontes, as convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Passando a falar um pouco sobre a jurisprudência internacional e sobre a doutrina, é que nós passamos a nos questionar juridicamente algumas premissas. Veja, o juiz internacional, ele legisla. Se ele não legisla, via de regra,
a jurisprudência internacional, ela não forma uma fonte de direito internacional. E a doutrina internacional, por mais, dos internacionalistas, né, por mais que tenha um valor maior do que a doutrina em direito interno, até porque as normas de direito internacional, elas têm um alto caráter político e elas precisam, naturalmente, de uma regulamentação, eles precisam de uma, enfim, elas precisam de juristas escrevendo para tentar interpretar melhor aquelas normas. Nem a doutrina e nem a jurisprudência, elas são propriamente fontes, né? Alguns chamam de fontes auxiliares, outros chamam de fontes secundárias, mas a verdade é que a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais de direito, os tratados internacionais e os costumes internacionais são as 5 fontes previstas pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Essas são chamadas as fontes estatutárias, justamente por estarem no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Nós não poderíamos dizer que este rol de fontes é numerus clausus. Ou seja, nós não poderíamos dizer que esse rol é exaustivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem outras fontes de direito internacional plenamente aceitas que não estiveram na década de 1940 dentro do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como é o caso, por exemplo, dos atos unilaterais dos Estados e das decisões das organizações internacionais, que podem ter um teor mais administrativo, executório, e um teor mais jurídico. O que quero dizer aqui é que, além das fontes do artigo 38, existem outras fontes que são chamadas de extraestatutárias. Mas antes de passar para as fontes extraestatutárias, eu gostaria de falar simplesmente sobre a equidade, né? No artigo 38, tem uma menção ao que chama de ex aequo et bono, que basicamente é o recurso jurídico, o recurso interpretativo e que pode plenamente vir a ser utilizado para a solução de uma controvérsia jurídica, que é a equidade. E essa equidade, propriamente dita, ela significa que os Estados podem vir a aceitar que aqueles magistrados eventualmente julguem daquela forma, julguem baseados em equidade, analogia, outros aspectos, desde que as duas partes, enfim, pelo menos as duas partes, concordem com aquilo. Ou seja, não são propriamente fontes, mas um meio de interpretação que é plenamente utilizado e que em diversos momentos pode vir a ser interessante na figura do intérprete da lei, o intérprete da norma internacional. Então, passando aqui para alguns tópicos em especial, né, podemos falar basicamente num local onde essas controvérsias serão dirimidas, né? Se eu falei do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, naturalmente eu estou falando de litígios que seriam regulamentados pela Corte Internacional de Justiça. No entanto, essas fontes, por serem fontes reconhecidamente aceitas pelo direito internacional, essas fontes elas serão utilizadas também em outras cortes internacionais. Neste momento, estamos falando aqui da velha Corte da Haia, por ser a corte mais tradicional e a corte em que possui os principais julgados em matéria de direito internacional, não desmerecendo o importante trabalho de outras cortes, como, por exemplo, a nossa Corte Regional de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Elas não são, essas fontes no artigo, as fontes estatutárias não são as únicas, porque desde o ano de 1940 muita coisa aconteceu na comunidade internacional. Nós vivemos um período de grande paz. Nós vivemos um período em que, mesmo com alguns eventos belicosos, né, conflituosos, bastante esparsos pelo mundo, foi um período bastante significativo em matéria de paz, né? Se muito se falava numa terceira guerra mundial, a verdade é que após mais ou menos 70 anos da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, a verdade é que essa premissa não vingou.
E não vingou por uma série de motivos, né? Nós vivemos um período de crise das guerras mundiais, né? Podemos falar isso muito felizmente, né? Podemos falar isso, apesar de vivermos esse período de crise em guerras mundiais, em conflitos desta magnitude em direito internacional, a verdade é que ainda não podemos esquecer a disciplina do direito internacional dos conflitos armados ou do direito internacional humanitário. Isso decorre da lógica que o direito internacional ainda não evoluiu numa perspectiva de manutenção da paz duradoura, que é uma das grandes vontades lá desde Hugo Gross, em 1625, no seu livro Direito da Guerra e da Paz. Essa premissa, então, de mais de 70 anos da criação do Estatuto da Corte Nacional de Justiça, frisou a instituição de outras normas que são normas extraestatutárias. Um dos grandes exemplos de normas extraestatutárias que muito me agrada estudar são os atos unilaterais dos Estados, que basicamente são ações, são declarações, são acontecimentos específicos pelos quais uma determinada autoridade de um Estado-nação se vincula a determinada ação. E essa ação, apesar de não ser vinculada a um costume ou a um tratado internacional, ela vincula-se como sendo o próprio direito internacional. Isso aconteceu, basicamente, no ano de 1973, ou melhor, entre os anos de 1973 e 1974, entre a França e a Austrália e a França e a Nova Zelândia. Basicamente, a França já tinha feito alguns testes nucleares lá no seu território, na Polinésia Francesa, naquela área. Só que nós bem sabemos que os testes nucleares cada vez mais têm sido deixados de lado pela comunidade internacional numa tentativa clara de eliminar essa energia, que é uma energia chamada energia dual, né, que pode tanto fazer um grande bem em matéria energética, como também um grande mal em matéria de vidas humanas, como infelizmente já aconteceu na nossa sociedade. O que aconteceu, basicamente, foi que, neste litígio, uma determinada autoridade francesa chegou a se vincular e a dizer, depois de uma pressão internacional, uma determinada autoridade francesa disse que não realizaria mais testes nucleares naquela região. E isso, basicamente, quando aquela autoridade teve o interesse de se vincular por determinada ação e publicamente decidiu registrar aquela declaração, formou-se uma outra fonte do direito internacional que a gente chama de atos unilaterais do Estado, inclusive chegando em um princípio de direito internacional chamado de princípio do estoppel, do qual uma parte não pode voltar atrás de uma declaração unilateral que tenha vinculado o Estado em determinada situação. Neste sentido, nós conseguimos compreender que os atos unilaterais dos Estados, esse não é o único caso, temos vários outros casos, são fontes plenas de direito internacional, apesar de serem fontes extraestatutárias. O mesmo acontece com as decisões de organizações internacionais, sejam decisões mais executórias ou sejam ações sob a perspectiva jurídica, ou seja, condenações internacionais. Essas condenações internacionais, naturalmente, vincularão os Estados a partir da lógica clara do direito internacional de que os Estados tenham se vinculado tanto àquelas normas de direito internacional quanto com a juridicidade daquele tribunal, com a competência daquela corte internacional. Nós não podemos falar, no entanto, em hierarquia entre as fontes. Todas as fontes têm o mesmo, entre aspas, poder jurídico. Todas as fontes têm a mesma hierarquia. Não há uma fonte acima de outra em matéria de direito internacional. O que nós podemos dizer, no entanto, é que existe hierarquia entre as normas de direito internacional, e isso idealizadas pelas normas cogentes de direito internacional, ou normas peremptórias de direito internacional, ou normas
enfim, as normas ius cogens, né? As normas que são tão importantes para a manutenção da comunidade internacional que delas não podemos de nenhuma forma dispor, a não ser que pela emergência de uma outra norma cogente, mais nova, que venha a revogar aquela norma anterior, pelo mesmo, enfim, revogar não é bem o termo, mas, enfim, extinguir aquela norma de ius cogens anterior por conta do critério cronológico. Então, quando a gente fala em hierarquia das normas de direito internacional, nós podemos falar que existe sim uma hierarquia entre as normas de direito internacional. O grande exemplo são as normas cogentes, as normas de ius cogens, tá bom? Falando ainda sobre os trabalhos da Comissão de Direito Internacional, que passaram ao longo dos tempos a prezar pelo positivismo jurídico e pela segurança jurídica em matéria de direito internacional, a verdade é que a Comissão de Direito Internacional da ONU tratou de desenvolver a disciplina por meio da codificação de costumes internacionais em normas positivadas em direito internacional. Normas que trariam maior segurança jurídica por se tratar de um direito posto, ou seja, de um direito escrito, né? Essa perspectiva gerou, no século XIX e século XX, um boom de tratados internacionais, de organizações internacionais e de uma série de outros fenômenos em direito internacional, como a criação de novos tribunais internacionais, como a criação de outros sistemas de criação de normas multilaterais e gerando assim um boom dos tratados internacionais, né? Uma das coisas interessantes em matéria de direito internacional é compreender como é que o direito internacional se relaciona com o direito interno. Já falei isso, inclusive, na aula de número 1, mas se nós partirmos do pressuposto de que o direito internacional e o direito interno fazem parte de uma única lógica jurídica, a gente chama isso de monismo jurídico. Monismo jurídico, que pode ser um monismo nacionalista e um monismo internacionalista, que foi muito trabalhado pelo alemão, enfim, pelo jurista Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um dos grandes juristas do constitucionalismo, mas também foi um dos grandes juristas em matéria de direito internacional, tendo sido responsável pelos questionamentos em matéria de direito, enfim, de monismo internacionalista, ou seja, quando há um conflito entre uma norma jurídica internacional e uma norma jurídica interna, a norma internacional prevalece pela própria lógica de cogência, enfim, de respeito da norma natural em matéria de direito internacional. Outros autores partem do pressuposto do dualismo jurídico, que são normas de dois universos diferentes, as normas internacionais são de um e as normas de direito interno são de outro, e elas se juntam, de certa maneira, por meio de uma incorporação das normas ou de algum fenômeno que vai trazer essas normas para o mesmo ambiente, né? Quando o dualismo foi trabalhado, a verdade é que não era a grande lógica fazer essa interlocução fazer essa incorporação da norma internacional em direito interno, mas basicamente questionar a quantas andava o direito internacional em matéria internacional e em matéria interna. Ao longo dos tempos, pareceu interessante questionar, dentro do direito interno, como é que essas normas elas iriam se relacionar, como é que essas normas iriam trabalhar, né? Então, a partir do momento em que teorias, como a teoria da incorporação de Paul Labanda, passaram a ser questionadas, né? O caso, por exemplo, do Brasil, que consegue incorporar normas do direito internacional para o direito interno, né? Enfim, o caso do Brasil é um caso muito peculiar, que para alguns autores trata-se de um monismo jurídico, para outros autores trata-se de um dualismo jurídico. Não poderia dizer bem que existe uma posição final ou algo majoritariamente acertado sobre essa questão. Mas a verdade é que é interessante nos questionarmos de que forma o direito internacional se relaciona com o direito interno e como é que uma norma de direito internacional entra na perspectiva interna. Quando a gente fala em tratados, existe todo um procedimento de incorporação que inicia-se com a negociação, com a adoção do texto, a autenticação do texto, assinatura,
aprovação pelo Congresso Nacional, e aí tem que ver a hierarquia da norma jurídica. Se é uma norma jurídica que em matéria de direitos humanos, ela poderá ser uma norma supralegal, ou seja, acima da lei federal ou da lei ordinária, mas abaixo da Constituição Federal, ou então, se ela passar pelo rito de votação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela terá o status de emenda constitucional, ou seja, ela fará parte do bloco de constitucionalidade, o que é interessante porque essa norma passará a não poder mais ser revogada em direito brasileiro. Partindo desse pressuposto, os costumes internacionais não precisam ser internalizados, né? O mesmo acontece com os princípios gerais de direito, mas é sempre interessante saber de que forma estas normas se relacionam. Uma coisa interessante que devo alertá-los neste momento é que o monismo internacionalista, que foi capitaneado por Hans Kelsen, dessa escola austríaco-germânica, né, de direito, sobretudo constitucional, que tentaria procurar na Grundnorm, na norma hipotética fundamental, um fundamento existente no direito internacional, ela se traduziu no artigo 27 da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969, em que diz que um Estado não pode invocar normas de direito interno para se desvincular de normas a que tenha-se vinculado no plano internacional. Ou seja, o que ele quer dizer é que as normas internacionais, em um embate entre as normas internas, as normas internacionais devem prevalecer. É uma lógica que está expressa na Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 69 e que muitos autores partem desse pressuposto para dizer como as normas de direito internacional devem se relacionar com as normas de direito interno. Um último ponto que me parece muito interessante é falar da lógica de acordo de cavalheiros. Os acordos de cavalheiros não são propriamente tratados e não são, por sua natureza, vinculantes. Se os tratados internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito são normas que efetivamente vêm a vincular a atuação dos Estados, para não dizer outras normas, nós bem sabemos que os acordos de cavalheiros são pactos entre estadistas, que se baseiam na honra pessoal desses estadistas. E, consequentemente, não trazem todo o poder jurídico que um tratado internacional tem. Ele não tem aquela sequência de atos jurídicos para ser incorporado, para que a população efetivamente seja respeitada pelo Congresso Nacional, seja pela Câmara, pelo Senado, pela Presidência da República, pelo Planalto Nacional, melhor dizendo. O acordo entre estadistas, eles são acordos baseados na honra pessoal daqueles estadistas. E como exemplo disso, temos no ano de 1941 a Carta do Atlântico, que, em pleno Oceano Atlântico, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, e ambos, numa tentativa de estabelecer as bases para o futuro da comunidade internacional, elaboraram esta carta de ações, de vontades entre as nações, entre ambas as nações, gerando inclusive a própria ideia de Nações Unidas, que no momento futuro tornaria a criar a Organização das Nações Unidas. Esse pacto entre estadistas, que foi assinado no navio Augusta no ano de 1941, basicamente, ele não tinha uma vinculação jurídica em direito internacional. Pelo contrário, ele apenas tratava de uma ação que vinculavam aqueles estadistas. Ao passo que, a partir do momento em que um daqueles estadistas saísse do plano jurídico internacional, ou seja, saísse do poder, aquelas normas passariam a não existir mais. Aquelas regulamentações passariam a não existir mais. Por fim, as normas de direito internacional, elas são muito faladas em muitos livros, com hard law, ou seja, direito rígido, direito duro, né? Um ramo do direito mais aceito, que tem um rito de aprovação mais concreto, né? E difere da lógica do soft law, que, deixando claro, nas palavras de Malcolm Shaw, soft law is not law, ou seja, soft law não é direito, não é bem norma, mas são
mas são aquelas premissas, sim, de uma premissas jurídicas, digamos assim, que não são vinculantes para os Estados e que estão presentes, basicamente, na grande maioria das normas de direito internacional do meio ambiente ou nas normas de direito internacional econômico. O que queremos dizer aqui, basicamente, é que a soft law não é bem direito, mas é uma tendência de direito internacional que acaba por gerar, mesmo que não seja vinculante, os Estados acabam seguindo as premissas de soft law numa tentativa de adaptação com a sociedade internacional. Tendo, então, encerrado essas premissas sobre as fontes do direito internacional, vamos passar agora a um quiz de 3 questõezinhas que podem vir a ser cobradas em uma prova. Vamos lá. Questão número 1. São fontes previstas pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, letra A, tratados internacionais, costumes internacionais, princípios gerais de direito e equidade. B, tratados internacionais, costumes internacionais, princípios gerais de direito e atos unilaterais dos Estados. C, tratados internacionais, costumes internacionais, princípios gerais de direito, precedentes judiciais e doutrina. E a letra D, tratados internacionais, atos unilaterais dos Estados e decisões de organizações internacionais. E aí, já sabe qual é a resposta correta? Prezados, a resposta correta está no item C de casa. Tá? Tratados internacionais, costumes internacionais, princípios gerais de direito, precedentes judiciais e doutrina. É isso que está presente lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A verdade, prezados, é que nós temos outras fontes chamadas de fontes extraestatutárias, como as que estão aqui no item, na letra D, atos unilaterais dos Estados e decisões de organizações internacionais. No entanto, ao final da década de 1940, ainda não eram plenamente aceitos pelo direito internacional, à medida que, à época da elaboração do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um anexo da Carta da ONU, os atos unilaterais dos Estados ainda não estavam, enfim, foi escolhido que eles ainda não estavam no momento de serem incorporados pelo artigo 38, que baseou-se, em grande medida, naquilo lá que estava no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional. Beleza? Além disso, só para fazer um comentáriozinho antes de passar para a próxima questão, a equidade não pode ser considerada uma fonte de direito internacional. Ela é considerada apenas um meio auxiliar, né? Um meio de interpretação utilizado pelos magistrados em matéria de direito internacional, se as partes assim concordarem. Vamos lá para a questão número 2. Assinale a alternativa correta. Letra A. O monismo difere do dualismo por reconhecer que o direito internacional e o direito interno não fazem parte de um mesmo universo jurídico. Letra B. Os precedentes judiciais e a doutrina são considerados fontes secundárias ou auxiliares de direito internacional. Letra C. Os atos unilaterais dos Estados estão previstos pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E letra D. A equidade pode ser utilizada como um método de solução de conflitos de forma automática. Prezados, sabem a resposta dessa questão? A resposta é a letra B de bola. Os precedentes judiciais e a doutrina são considerados fontes secundárias ou auxiliares de direito internacional. E isso ocorre porque as 3 principais fontes lá do artigo 38, convenções internacionais, costumes internacionais e princípios gerais de direito, são efetivamente as fontes primárias, ao passo que os precedentes judiciais e a doutrina, eles vão servir basicamente para auxiliar o intérprete da norma de direito internacional a chegar no resultado final, certo? A letra A está errada porque isso, basicamente, é o conceito de dualismo, né? O direito internacional e o direito interno não fazem parte do mesmo universo, mas universos distintos. A letra C está errada, porque os atos unilaterais dos Estados não estão previstos no artigo 38 do Estatuto da CIG. E a letra D, a equidade pode ser utilizada como método de solução de conflito de forma automática. Errado, não de forma automática. As partes devem aceitar que o intérprete da norma jurídica internacional se utilize da equidade, de forma expressa. Beleza? Vamos passando agora para a terceira e última questão do quiz.
Questão número 3. Os tratados internacionais são, letra A, acordos escritos e orais firmados entre Estados e regidos pelo direito internacional. Letra B, acordos entre estadistas. Letra C, prova de uma prática geral, reiterada e uniforme, aceita como sendo direito. E letra D, acordos escritos e formais realizados por Estados e organizações internacionais com formatação jurídica e regidos pelo direito internacional. E aí, vocês já sabem a resposta dessa questão? Prezados, a resposta é a letra D de dado. Os tratados internacionais são acordos escritos e formais realizados por Estados e por organizações internacionais com formatação jurídica e regidos pelo direito internacional. É por isso que diverge da lógica de contratos internacionais, que não são regidos pelo direito internacional, mas pelos diversos direitos internos dos Estados contratantes. Além disso, a letra A está errada porque não podem ser acordos orais. Até tem alguns juristas que passam a se questionar se eventualmente pode haver um tratado oral, mas isso não é nem um pouco majoritário, pelo contrário, é muito minoritário e não deve ser aceito de forma alguma. Além disso, não são só acordos entre Estados, né? A Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1986 fala dos acordos entre Estados e organizações internacionais e entre organizações internacionais entre si, ao passo que a Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969 trata apenas de Estados. O que quero dizer é que, neste momento do direito internacional, não são só os Estados que podem celebrar tratados. A letra B falaria do que a gente chama de Gentleman's Agreement, ou Acordo de Cavalheiros, que não tem muito o que ver com os tratados internacionais. E a letra C, basicamente, é o conceito de costumes internacionais, né? Uma prova de uma prática geral, reiterada e uniforme, aceita como sendo direito. Passo agora a fazer uma breve revisão do que foi trabalhado nesta disciplina, nesta segunda aula do curso de Direito Internacional, referente às fontes do direito internacional. Foram vistas as fontes estatutárias, o artigo 38, as fontes não estatutárias, o que é hard law e soft law, o que são acordos de cavalheiros e como se relacionam o direito internacional e o direito interno. Sendo assim, terminamos a aula de número 2 e passaremos para, na próxima aula, a disciplina dos sujeitos de direito internacional. Um abraço e muito obrigado pela presença de vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.